Olá a todos que fazem parte do universo acadêmico da UniFG. Eu sou o Thiago Menezes. Temos aqui na nossa mesa a minha querida amiga Rafaela Calazans, que não é prima da, não é parente, né, da cantora. E o nosso ilustre convidado, ele que tem o melhor look de camisas compradas em uma loja de varejo, que eu não vou dizer o nome, porque ela não nos patrocina, né? Por isso que eu vim com essa camisa, né, em homenagem ao bom gosto dele, espero que seja bonita. Né? Ele é pesquisador há quase 10 anos dos estudos em gênero, raça, sexualidade e outros marcadores sociais. Também é docente nos cursos de Serviço Social e Psicologia da UniFG e está vinculado ao Anima Plurais. Com vocês, Luiz Brauna. Meu Deus, é Brauna. Brauna. Brauna, né? É porque tem um acento, né? Tem um acento. E é o nome que todo mundo marca, assim. Sim. Arrasou. Qual é a origem dele? Faz referência a uma árvore, que é o tronco dessa árvore é chamado de Baraúna. E esse nome é africano. Que legal. Eu achei... Menina, arrasou. Eu tenho muitos traumas também. Vou pensar, né? Na época da escola, a diretora chamava Brauna e sua gangue. Sério? A força do nome também me dava muitas repressões, assim. Rapaz, mas é uma história, né? Assim, uma experiência de vida, né? Uma herança que vem com você e traz muita coisa, né? Bacana também, que é a nossa origem, também, né? Foi bagunceira. Foi bagunceira. Olha isso. O nosso querido professor bagunceiro. Mas quem não é, né? Até ele sair, vai ter revelado todos os podres dele. Olha aí. Não Vamos posso, nos porque vai ficar controlar. gravado. Então, Luiz, fala um pouco sobre você. Eu peguei só um resuminho para te apresentar, mas é isso tudo e mais o quê? Não é isso. Vamos lá. Eu passei a estudar sobre gênero, raça e sexualidade muito na perspectiva de me conhecer. Então, acho que talvez isso seja comum a quem estuda sobre esse tema, porque é uma forma de querer identificar o que é que vivenciava e como aquilo demarcava sua existência nos lugares. Sim. Então, antes de entrar na universidade, que foi o espaço que eu tive acesso a essas discussões, eu não entendia muito bem o porquê das pessoas sempre me reportarem, por exemplo, a me chamar de brigadeiro. E isso tinha a ver com a minha cor, Sim. né? Porque eu sou preto, era gordo, então era uma questão tanto da opressão ao meu corpo gordo, tanto uma referência à minha cor. Ou então, quando chamavam na rua de viado, e eu entendia que aquilo era pejorativo, mas não sabia qual era o sentido que estava, de fato, demarcado. Sim. Então, foi na universidade que eu passei a questionar isso de uma forma mais crítica, de entender que tudo isso está muito demarcado numa sociedade machista, racista, patriarcal, com várias outras formas de opressão. E isso foi um motivador para que eu buscasse conhecimentos sobre isso. Me entender e entender o coletivo de pessoas que também são demarcadas por essa história. Que coisa, o bom é que você foi atrás, né? E quem não consegue lidar com isso, né? Tipo, muita gente fica agressiva e parte pra cima. Age de uma forma assim, né? E muda a casa, muda a família. E ninguém entende o que tá acontecendo. Verdade. Tipo, a pessoa não sabe expressar o que tá sentindo. O que sente, o que é, o que ele tá pensa. Se passando. Sim. Eu acho muito bacana essa... Assim, eu às vezes entendo também as pessoas que agem de forma agressiva, porque por mais que sejam palavras, são agressivas. Né? Acho que todo mundo sente na pele o que é ouvir algo, ou vivenciar essas questões. Então, tem gente que como eu, fui procurar na vida acadêmica as respostas para isso. Mas, infelizmente, no Brasil, a universidade não é um espaço de acesso para todo mundo, né? Sim. Nem todas as pessoas conseguem ingressar na universidade. A educação não tem sido possibilitada a todo mundo. E é no dia a dia, é na rua, é no cotidiano, é na relação com a família, com os amigos, que essas coisas aparecem. E, por incrível que pareça, sendo um estudioso dessa temática, a família é, hoje, a partir de inúmeros dados de pesquisa sobre violência para a população LGBT, para pessoas pretas, para as mulheres, o convívio familiar hoje é o espaço onde mais acontecem essas violações. Então, a família é aquele lugar
que reproduz, infelizmente, todas essas questões que estão presentes na sociedade. Já não é mais um lugar de conforto, né? Que deveria ser. É um lugar de conforto e é também um lugar de violência. Infelizmente, porque a própria família acredita que tem esse poder de agir de forma violenta com o outro. Verdade. É como se tudo fosse permitido na família. Só para trazer um debate, as empresas hoje, elas gostam de chamar os seus colaboradores e dizer que ali é um lugar familiar. Sim. Que ali é a família. Por quê? Na empresa, existem processos de exploração do trabalho. E sendo essa exploração realizada na família, isso é permitido. Quando você entende que é uma empresa, você passa a entender que você está passando por um processo de exploração. Quando você muda o sentido para a família, na família tudo pode. É família, a gente tem que aceitar. Você trabalha por amor, né? Você trabalha por amor, veste a camisa, e você lá todo lascado. Né? A camisa pingando de daquele sangue. jeitinho. Esse é o sentido mesmo, assim, já é um outro debate sobre o mundo do trabalho, as transformações, mas só para entender o peso que a família tem nessas relações mesmo. Assim. Verdade. Qual é a importância da discussão sobre diversidade, equidade e inclusão no contexto acadêmico e quais os eventos que acontecem que você participa de alguma forma? Sim. Eu entrei no Anima Plurais, que é esse programa aqui na instituição que reúne professores do ecossistema do Brasil. Então, temos representações aqui no Nordeste, no Sudeste, enfim, em outras regiões em que o nosso ecossistema Anima está presente. E esses professores são responsáveis por disseminar os debates sobre diversidade, equidade e inclusão nas suas instituições e também de modo nacional. A gente trabalha de forma muito articulada. Então, digo que das universidades que eu já transitei como professor, fico muito feliz daqui no nosso ecossistema, na UniFG, termos um espaço em que os professores podem debater essas questões junto aos estudantes, junto aos demais professores, aos funcionários de forma geral. Porque a gente entende que todos são educadores, então não é só o professor que está na sala de aula que está educando, o pessoal que está na portaria, todo mundo é educador, então todo mundo precisa passar por esse processo de formação. Então, discutir isso é possibilitar a inclusão, possibilitar o acesso dessas pessoas à universidade, mas também a permanência delas, né? Encontrar formas de chegar na universidade e não ser desrespeitado pela forma como eu expresso o meu gênero, ou ser desrespeitado pela minha condição física, uma pessoa que é cadeirante e não ter acessibilidade na instituição. Então, é pensar garantia da existência dessas pessoas no lugar e também o protagonismo delas, né? Para que elas possam se expressar, entender que aqui é um espaço acolhedor, que a universidade é o lugar para elas. Então, tem muito essa perspectiva de entender que aqui é um espaço aberto. E que ela tem direito de estar, né? Que ela tem direito de estar, sim. Que é o que a gente vê hoje em dia, que algumas pessoas não... Desculpa. Elas acham que não têm o direito. Se martirizam tanto, são tão machucadas, são tão pisadas, que pensam, não é lugar pra mim, eu quero, mas não é lugar pra mim. Sim. Eu tenho vontade, mas não. Né? Mas é seu direito. Você tem direito de estar ali. Sim. Aquilo foi feito pra você. Exatamente. Não é? Tu tem alguma pergunta agora? Eu queria saber em relação aos desafios enfrentados pelos profissionais dessas áreas na luta contra a discriminação e a exclusão também. Sim. Como eu comecei falando, né, sobre a minha vivência, é muito decorrente da sociedade que nós vivemos. Sim. E uma perspectiva conservadora, ela é hoje a grande barreira para o avanço dos direitos de toda a diversidade. A nossa construção vem de uma perspectiva de que todos são iguais. A própria Constituição Federal, no artigo 1, vai colocar lá, todos são iguais perante a lei. Sim. E isso termina introjetando um discurso de que todos são iguais e não reconhece a diferença que existe. Se a gente for olhar aqui para nós 4 que estamos aqui, nós somos completamente diferentes, mas nos introjetaram a ideia de que somos iguais. E isso invisibiliza essa diferença, fazendo com que isso deixe de ser reconhecido como uma diversidade, isso ser valorizado. Vê que rico termos um país e pessoas diversas.
Mas não, construíram pra gente que essa diferença é um processo de diferenciação. De que eu sou melhor que você, ou você é melhor que eu, e etc. E todo mundo se junta nos seus grupos, né? Isso é bem ruim para a nossa existência. Então, o grande desafio é barrar, é passar dessa concepção conservadora, lutar para que nos espaços legislativos do país a gente possa ter mais representações, né, de pessoas diversas, né, e fazer com que o acesso à universidade, que é o tema que a gente está discutindo hoje, possa ser, de fato, possibilitado a todo mundo. Então, tem muitos desafios aí à frente, mas a gente segue lutando né? para que se supere. A luta continua. Sim, com certeza. Como a pandemia da Covid-19 ela afetou as questões relacionadas à diversidade e inclusão? Bastante, assim. Inclusive, é a minha pesquisa de doutorado. Eu tenho estudado sobre o processo de trabalho e como o pessoal LGBT, durante a pandemia, encontrou formas de sobreviver. A gente percebeu que muitas pessoas perderam seus empregos, ficaram isoladas, né, por conta do próprio processo de preservação da saúde da população. Mas algumas pesquisas feitas por ONGs, por exemplo, tem a pesquisa do Vote LGBT, que é uma ONG do Brasil, que identificou que essas populações foram bastante afetadas pela dimensão da saúde mental, foram bastante afetadas pelo próprio convívio familiar, porque conviver com a família é esse problema que a gente percebeu. Né? Todo mundo tem um certo conflito, e aí no isolamento esses conflitos explodiram. Sim. E a grande questão foi que, por exemplo, para as pessoas LGBTs, a rede de apoio, os amigos, o convívio, a vinda para a universidade, por exemplo, né? A ida para a escola, a ida para o trabalho, era o que possibilitava uma melhor... como posso dizer, uma melhor interação entre todos, né? Exato. E aí, com esse isolamento, essa interação, essa rede de apoio se quebrou. Realmente. Então, a pandemia foi bem difícil. E hoje a gente está num processo de que, por mais que a pandemia não tenha acabado, inclusive, se vacinem. Que ainda não se vacinou. É importante, né? Por mais que a pandemia não tenha acabado, ela reduziu bastante os índices, mas muita coisa ainda precisa ser avançada para melhorar os impactos que elas nos causaram, né? Uhum. Que foram grandes, né? Muitos, infelizmente. Como você define, Luiz, o conceito de interseccionalidade e qual é a sua importância na promoção da diversidade e inclusão? O conceito de interseccionalidade, ele parte do feminismo negro norte-americano. Tem algumas autoras que vocês podem pesquisar, Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw, são autoras norte-americanas que discutem a partir do lugar de querer entender como a mulher negra está localizada nessa dimensão das opressões. Então, a interseccionalidade é uma categoria teórica que vai falar sobre a interseção entre marcadores sociais. Então, cada sujeito ou coletivo de sujeitos são vistos a partir dos marcadores que atravessam o seu corpo. Então, eu sou afetado na minha convivência social a partir dos marcadores de raça, de sexualidade, né, de classe social. Então, entender que esses marcadores não se sobrepõem. Tipo, eu não sou mais oprimido por isso, por ser negro, sabe? Sim. Mas que eles demarcam situações que muitas vezes privilegiam uns e não outros. A Kimberly Crenshaw, por exemplo, traz um exemplo bem interessante num texto dela, que ela vai dizer que o movimento feminista negro reivindicou por trabalho para mulheres negras numa determinada empresa. E aí, a sentença judicial disse que essa reivindicação não fazia sentido, porque nessa empresa tinham mulheres, só que eram mulheres brancas, e tinham pessoas negras, que eram homens negros. Mas a mulher negra, ela não estava nessa empresa. Então, é essa interseção desses marcadores que a interseccionalidade nos possibilita compreender que, em determinados contextos, né, esses marcadores intensificam as opressões dos sujeitos. E aí, se a gente for pensar sobre pessoas com deficiência, isso se agravaria ainda mais. Se a gente for pensar, sabe, essas diversidades que existem, vistas como diferenciação, isso se agrava ainda mais na nossa sociedade. Caramba, é uma coisa... Assim, é de agradecer mesmo aos céus. Realmente. Né? Porque, assim, é muito difícil, cara.
Imagina você nascer, um exemplo, um cadeirante, você se tornar cadeirante, ou algum outro tipo de deficiência, ou acidente, enfim, que você quer fazer coisas simples e não consegue. Beber água, pegar um copo, ou você se locomover e você não consegue, e você não ter políticas que permitam que você consiga transitar no meio da rua. Sim. Não é? Acho que está muito mais numa dimensão de como o outro enxerga essas pessoas do que como essas pessoas superam as situações. Exatamente. Né? Tem gente, esse é o X. Se vocês virem, né? Acho que todo mundo já deve ter acesso a vídeo no Instagram, enfim, nas redes sociais, que uma pessoa com deficiência está sem braço, mas ela usa os pés para se maquiar, para beber água. Então, essas pessoas terminam resistindo a essas situações. Mas, de fato, não é um problema individual, não é aquela pessoa que vive uma condição física, mental, diferenciada, que deve encontrar sozinha a solução para a sua vida. É um conjunto. É, de fato, a sociedade, é, de fato, o Estado que deve, através das políticas, possibilitar esse acesso. Essa coisa de família, né? De cidadão. Poxa, eu sou um cidadão, mas quem cuida de mim? Sim. Eu tenho que me virar, eu tenho que usar as pernas se eu não tenho os braços, ou eu tenho que fazer o possível. Sim. Não sei se você já viu um vídeo de um rapaz que ele nem tem pernas, nem braços, mas ele dá palestras pelo mundo inteiro. Sim. Esqueci o nome dele. Ele é norte-americano, alguma coisa assim. Cara, é surreal. Às vezes a gente tá num dia tão péssimo. A gente tem braços, tem pernas, a gente consegue se movimentar, a gente consegue transitar e se acha o pior lixo da humanidade. Aí você vê um ser humano que... Mas tem dia que a gente não tá assim, né? Um ser humano que não tem pernas e braços, com um sorriso de ponta a ponta, dizendo que você é incrível e que você consegue tendo braços e pernas. Tendo forças. Tendo forças, tendo condições, né? Eu acho isso incrível, assim. Sim. Mas eu posso falar Mas também. fala mais um pouco Acho sobre que a Ânima. Eu falei bem rápido, né, sobre o programa. O processo de discutir sobre diversidade, equidade e inclusão nas universidades, ele precisa ser bastante refletido, porque muitos cursos, muitos currículos não têm a inserção desses temas na sua formação. Então, por exemplo, não é algo que só as ciências humanas e sociais devem discutir. Não é só o psicólogo que vai trabalhar com isso, ou o assistente social. Enfim, jornalismo precisa trabalhar com isso, porque precisa entender quem são esses sujeitos. O pessoal de TI precisa pensar formas de elaborar acesso mesmo a esses equipamentos todos que a gente tem que se utilizado hoje. Então, a Ânima Plurais chega para justamente buscar essa ampliação do debate, sair dos muros das ciências humanas e sociais e entender que todas as áreas do conhecimento hoje precisam debater sobre esses temas. Então, nós temos cursos de extensão, projetos de extensão, fazemos eventos semestralmente. Acho que nesse semestre agora, vamos ter o Mover Diversidade, que é um evento que vai acontecer em todo o ecossistema, tanto de forma digital quanto de maneira presencial. Teremos no próximo semestre o Colóquio Plurais, que é um evento presencial, mas também tem essa possibilidade, né? A pandemia nos possibilitou essa vivência híbrida de você estar aqui, mas de estar em outro lugar ao mesmo tempo. Então, é muito isso, né? De disseminar mesmo uma cultura sobre diversidade, equidade e inclusão dentro da nossa instituição. E é um grande diferencial, né? Eu fiz pesquisas nisso, mas fiz numa área específica. Eu fui para psicologia. Eu sou de serviço social. Fui para psicologia para entender sobre isso. E hoje eu trago isso para a minha profissão também, que por muito tempo não discutiu sobre esses temas. E aqui no Plurais, no Ânima Plurais, eu consigo ter maior amplitude dessas discussões. Então, vale super a pena, assim, que seja uma prática disseminada mesmo, para que outras instituições possam promover dentro das suas formações. Né, e quebrar também muitos preconceitos, né? Sim, que total. A gente está em 2023, né? Não estamos mais na Idade Média e muita coisa mudou. E não precisa, a gente não precisa mais viver como se tivesse a cabeça fechada. Né? A gente tem que entender que o outro é um universo que complementa o nosso universo. A gente está conectado. Você tem a sua diferença, eu tenho a minha, você tem a sua, ele tem a dele. Mas somos um coletivo. É quase como aquele filme Avatar, já assistisse? Já viu? Que fica todo mundo ali, tipo, eles sabem que um pertence ao outro. Que se eu estiver bem, você também está bem.
Então eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que cuidar do outro que está do meu lado, que está atrás, do que vai no ônibus. Eu tenho que cuidar do ônibus, do metrô. Eu tenho que cuidar dos locais para onde eu vou, porque outras pessoas vão usar também. Sim. Acho importante a gente ter essa consciência. Isso é mudar a nossa percepção de que a nossa diferença deve nos unir, não nos diferenciar, não nos afastar um do outro. Porque eu posso aprender. E as formas de afastar o outro é com preconceito, com discriminação, com olhares, certeza. Né, controversos. Esses olhares. Nossa, uma vez eu tava no metrô com um primo meu, ele é homossexual, ele é bem altão. Aquele negão bonitão, altão assim. E ele é bem menininha. Aí eu conversando com ele, aí o rapaz olhou pra ele e começou a cochichar com o outro que tava do lado. Eu já fiquei... Eu sou desse tamanho, né? Eu já fiquei puto. Já fiquei irritado, né? Desculpa. Né? Eu já fiquei irritado. Aí o que é que acontece? Ele se irritou tanto com o meu primo, que chegou perto da gente, começou a xingar ele e pediu pro meu primo sair do vagão. Porque ele estava irritado com a presença do meu primo dentro do vagão. Ele estava irritado com ele mesmo, eu acho. Eu também acho. Poder expressar o que ele gostaria de ser. Justo. Ele disse, o que é que incomoda o outro? Parado. Simplesmente é uma pessoa. Sim. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça uma situação desse tipo. Porque literalmente você tá ali... foi o metrô, né? Foi no metrô. Você tá simplesmente utilizando um meio de transporte e acontece uma coisa desse nível, inacreditável. Tem alguns estudos na psicologia que vão dizer que é isso, né? A pessoa reprimindo no outro o que ela gostaria de expressar. É o reflexo do espelho, alguma coisa assim, não é? Eu acho que eu já vi sobre isso. Tem a teoria de transferência também de Freud, enfim. Não vou me arriscar a falar sobre psicanálise aqui, mas, apesar enfim, de flertar. Meu primo não desceu do metrô. Eu não deixei ele descer do vagão e o rapaz voltou pro lugar dele. Eu disse, se você quiser, eu posso chamar o metrô, eu posso chamar a polícia agora e você vai ser preso por racismo e homofobia. Porque a gente tá aqui parado, ele é meu primo, ele podia ser o que fosse meu. Mas a gente tá aqui parado, não tá incomodando ninguém. Sim. E você tá aí no seu canto, não tem por que você sair daí e vir pedir pro meu primo sair do vagão. Não tem. Sim. Sente no seu lugarzinho, senão você vai sair daqui algemado. E eu sou do tamanho de um tamborete. Eu já tava vermelho, me contendo. Porque, cara, eu fico indignado. Principalmente quando é com outras pessoas que não são da minha família, né? Com amigos. Mas quando é alguém que eu vi nascer, crescer, que eu peguei no braço, hoje tá maior do que eu. Tipo, como se fosse um filho. É meu primo, cara. É meu sangue. Eu não vou deixar ninguém fazer uma coisa dessa. Eu fico indignado. Enfim, vou mudar de assunto. Né? Mas... E como você vê as estratégias de promoção de diversidade e inclusão nas escolas atualmente? Sim, fala de ensino básico, né? Isso, ensino básico. Gente, é um problema. Assim, muitas iniciativas, elas são desenvolvidas especialmente por professores que têm esse olhar, né? Mas ainda não foi algo institucionalizado, não é um padrão. São algumas escolas, que alguns professores, aquelas que os diretores são mais sensíveis a esses temas que possibilitam. Então, ainda há muita barreira porque há muita proteção sobre as crianças e adolescentes, sem entender que debater sobre educação sexual, debater sobre diversidade, debater sobre direitos humanos de forma geral, é também uma forma de proteção. Mas isso não é, muitas vezes, possibilitado por barreiras da instituição, mas também das famílias, né? Por uma série de questões da nossa sociedade. Que pensa, né? Que você vai incluir na cabeça do outro um conceito e o outro vai mudar da água pro vinho, né? Nós tivemos uma polêmica bem relativamente recente, no período de 2015, 2016, que foi aquela história do kit gay, aquela história de mamadeira de pica, não vou falar, da ideologia de gênero. Se vocês pesquisarem no YouTube os materiais que seriam utilizados nas escolas, vocês vão ver que se assemelha muito mais àqueles paradidáticos educativos, contando histórias do convívio mesmo dentro do espaço escolar, do que ensinar como se fosse um Kama Sutra. Porque a ideia que nos foi passada é de que iriam ensinar... Sim, né? Algo assim, que eles vamos ensinar as crianças algo pejorativo, né? Sim, como se fosse algo que, meu Deus, vai pronto, agora todo mundo vai... Todo mundo ficar assim, né? E é isso, assim, é muito difícil quebrar ainda esse paradigma mesmo social, né? De que é possível debater sobre isso
na escola, é preciso debater sobre isso com as famílias, é preciso ampliar essa discussão. Eu queria saber como a arte e a cultura podem contribuir para a promoção da diversidade e da inclusão também. Gente, assim, eu sou um bom adepto da arte e da cultura, inclusive trazendo isso para a sala de aula. Na semana passada, eu fiz uma atividade em que a gente pegava músicas, que é uma grande expressão. E assim, eu não sei como vocês são, mas as músicas marcam as minhas histórias. Assim. Eu também sou assim. Tem uma música que me lembra de tal coisa. E muitos desses intérpretes, eles contam as suas histórias também. Então, eu acho muito bem pensado. Utilizar da música na sala de aula foi incrível, porque a turma não conhecia alguns artistas, que boa parte deles são alternativos. Né? Lued Luna, WD, Bia Ferreira, enfim, uma galera massa, viu? Escuta aí. Como é que diz? A panfletagem, né? É isso. A propagandazinha, assim. A propaganda. De que nem... Mas são artistas que eu gosto bastante e que possibilita compreender as vivências dessa diversidade. A utilização de filmes, tem vários filmes e documentários que são excelentes. Eu sou muito apaixonado por assistir documentários, filmes e séries. Tem várias nessas plataformas aí que ajuda. Basta botar lá no buscador, LGBT, pessoas com deficiência. Na Netflix tem até uma categoria específica para isso. Sim. E se intensifica mais no mês do orgulho. Querido professor Luiz. Olha, já vi querido professor Luiz, do nada assim, né? Do nada saiu um querido. Quais são os principais avanços na promoção da diversidade e inclusão nos últimos anos e como você imagina que estejam os debates daqui a pelo menos 10 anos? Nossa, difícil. A história, ela é cíclica, né? Então, é muito difícil entender como estará daqui a 10 anos, porque nós passamos por um governo que trouxe uma série de retrocessos aos nossos direitos e agora a gente está tendo que retomar algumas questões que ficaram paradas ou que foram retiradas. Mas muita coisa foi avançando também. Só da gente poder estar debatendo isso daqui já é representação de um avanço nos debates que antes não passava nem pela cabeça. Verdade, né? Espaço na universidade para discutir sobre isso, sabe? Como se... Mas tem muita coisa bastante significativas para o movimento LGBT, de forma geral, que é aquilo que eu mais estudo. Então, as paradas da diversidade são uma grande expressão de colocar uma galera hiperdiversa nas ruas para levantar suas bandeiras políticas, para expressar o seu corpo, porque o nosso corpo também é uma expressão, conta a nossa história. Então, a parada da diversidade é um avanço significativo nas lutas para uma série de direitos. Mas o casamento civil, né, para aqueles que desejam casar, a adoção. Recentemente, que as pessoas LGBTs tiveram liberação para doar sangue. Porque isso não era permitido antes para as pessoas LGBTs. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu só não me lembro quando, mas eu... Determinação do Ministério da Saúde mesmo, assim. Era uma proibição muito ligada ao debate do HIV/AIDS, como se todas as pessoas LGBTs fossem grupos de risco constante e não poderiam doar seus sangues. Sim. Hoje isso é possibilitado, mas ainda encontra muitas barreiras pelos próprios profissionais que estão nesses serviços. Mas foi um grande avanço ter retirado essa normativa, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa avançar também, especialmente na ampliação dos serviços de acolhimento e proteção a essas pessoas. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos uma série de equipamentos, inclusive somos referência em ter centro especializado, em ter uma casa de acolhimento, em ter ONGs que trabalham com esse tema. Então, de certa forma, isso já é um grande avanço, mas tem muita coisa. Especialmente quando eu penso sobre pessoas trans. Se a gente olhar para a nossa universidade, são pouquíssimas pessoas trans, pouquíssimas pessoas com deficiência, independente da sua questão de gênero e orientação sexual. E identidade também, né? Então, tem muito que avançar, inclusive possibilitar a educação como esse caminho da transformação. Então, que essa galera chegue na universidade. Eu tive uma aluna no curso de serviço social que era uma mulher trans e isso foi bem significativo
porque a representatividade dela, somente a existência dela, já movia muito aqui na universidade. Mas não pode ser casos específicos, precisa ser uma constante. Então, essa é uma das grandes bandeiras, assim, né? De fato, transformar pela educação a vida dessas pessoas. Acho que esse é um grande desafio. Eu fiquei até sem palavras agora, porque realmente tipo, é uma coisa muito tocante, né? Você saber que... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Tipo, a gente precisa que todo mundo entre nessa jogada também. Né? Porque é tão bonito a representatividade, como ele mesmo falou. É uma coisa que precisa ser discutida, ser debatida. Entre Quantas pessoas trans não olharam para ela e fizeram, uau, Sim. né? Sim. Chegou lá. Eu posso chegar porque ela chegou lá. Sim. Né? E eu acho isso tão bacana, cara. Eu fico... São muitos avanços, assim, por exemplo, há mais de 100 anos atrás, mulheres não estavam na universidade. Então, quando as mulheres passam a acessar, isso já é um avanço para o movimento feminista. Pessoas pretas tiveram tardiamente também acesso à universidade. Tanto que, se vocês olharem, os conjuntos de professores, pouquíssimos são pretos. Então, isso também já é um avanço, de certa forma. Ainda bem. Então, hoje a gente tem pensado que, de uma certa maneira, pela própria resistência dessas pessoas, pela luta, pelo levantar dessas bandeiras, que isso tem sido possibilitado. Mas, não, como eu sempre digo, né, não dá para ser algo específico, tem que ser algo ampliado. E reconhecer que você tem direito Sim. de estar naquele ambiente. Só para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco como o ensino fundamental ele está sendo afetado pelo pensamento conservador nessa questão da transexualidade. Nossa, a questão da transexualidade ainda é um grande desafio. Eu costumo pensar que as gerações atuais, elas têm maiores possibilidades de expressar sua orientação sexual, sua identidade de gênero, comparada à minha geração. Eu fui criado na perspectiva de que eu tinha que ser alguém antes de dizer quem eu sou. Ou seja, eu precisava terminar a universidade, ter um emprego, ter uma estabilidade para poder dizer e chegar para minha família, eu sou gay. Hoje, eu fico olhando, por exemplo, do meu irmão, que é um homem trans, que se assumiu com 14 anos. Caramba. 14 anos, meu Deus, eu nem imaginava, eu chorava porque não podia dizer quem eu era, e eu só fiz isso aos 28 anos. Hoje eu tenho 32. Então, assim, foi algo que para minha geração foi mais difícil, mas a minha luta possibilitou que essa nova geração... A minha luta, não só, né? A luta de todo esse movimento possibilitou que essa nova geração pudesse expressar isso. Mas quando trata de pessoas trans, ainda são inúmeras as barreiras. Eu trabalhei no Centro de Combate à Homofobia do Estado de Pernambuco, e muitas das denúncias nas escolas eram de que as próprias diretorias não possibilitavam que essas pessoas trans se matriculassem na escola. Nossa. Ou era, não tem vaga, a gente não sabe lidar com isso aqui. Nós conseguíamos a vaga, essa pessoa entrava na escola e começava um outro processo, que era na sala de aula alguém chamando ela pelo nome que estava lá no documento e não pelo nome que ela se reconhece. Então, no documento, que é o nome morto, que a gente chama, estava lá João, e o professor, na hora da chamada, em vez de chamar Maria, que é o nome que ela se expressa, ele vai e chama João. Então, isso já é uma outra barreira para essa pessoa permanecer. Sim. Aí, a gente vai pensar na utilização do banheiro. Que Maria, é uma mulher bastante trans, comentada, né? Bastante comentada. Maria, que é uma mulher trans, vai utilizar o banheiro masculino ou o banheiro feminino? E a gente tem inúmeros relatos, isso é chocante, de mulheres trans que evitam beber água nas escolas para não utilizar o banheiro. E isso representa um adoecimento do seu corpo por, como é que a gente chama? Infecção urinária. Porque quando a gente prende por muito tempo, isso traz uma série de repercussões. Então, sabe, a gente ainda não conseguiu possibilitar que as escolas e até as universidades também estivessem abertas para a vivência dessas pessoas. Então, esse é um grande desafio. E as pessoas trans hoje têm reiteradamente lutado para que isso possa ser quebrado. E aí as discussões sobre o banheiro sempre são as mais polêmicas. Criar um terceiro banheiro, eu não sei em que medida isso é possível ou não. Mas é bem difícil pensar sobre. Discutido, né? E aqui na nossa universidade, como você vê
além do Plurais, né? Como você vê todo o trabalho que está sendo feito? Você estava comentando que estão nas fraldinhas ainda, né? Por estarem iniciando o curso. Eu digo que o debate de diversidade, equidade e inclusão aqui na UniFG ainda também está na fraldinha. A gente precisa entender que por mais que eu hoje esteja nesse lugar de ser a representação desse debate, mas eu não vou conseguir transformar a cultura da universidade se vocês não abrirem espaços como esse. Sim, exatamente. Se os professores não abrirem oportunidades, né, para isso, promoverem eventos, promoverem atividades, possibilitar que essas pessoas estejam dentro da universidade também. Então, ainda tem muita coisa para se melhorar. Pensar em políticas de inclusão que sejam de fato concretas. Tem algumas universidades, públicas ou privadas, que têm cotas para pessoas trans. Isso é entender que essas pessoas têm uma série de barreiras e a universidade abrir suas portas para isso. Sabe? Então, é essa a grande questão. Eu acho que a gente está engatinhando esse debate aqui. Tem muitos professores excelentes na nossa instituição que são parceiraças e que debatem sobre isso. Mas ainda assim, a gente precisa que isso cada vez mais se enraize na nossa IES. E que a gente evolua, né? Sim, em todos os sentidos. Com certeza. Deixar para a Rafa encerrar e depois eu continuo. Então, a gente quer começar agradecendo por você ter aceitado nosso convite e trazer essas questões tão, assim, importantes. E, enfim, né, a gente, pelo menos eu, né, com certeza, Tiago, todo mundo que está aqui, adorou conhecer você e esperamos nos encontrar mais vezes em palestras ou coisas do tipo. Já tá marcado, já quero mais debates, Queremos. já quero mais podcasts, já quero ar-condicionado, produção, né? Eu já quero muita coisa, né? E vou fazer até minhas comprinhas de camisas novas, que é para chegar ao nível do professor Luiz. Eu já fiquei com a base, né? Eu agora fiquei com a basiquinha. Luiz, muito obrigado, quero te agradecer de coração. Eu adorei, né, ter conversado com você, gostaria de ter tido mais tempo, né? Mas virão outras oportunidades, né? Debates são sempre bem-vindos. Sim. Agradecer também ao meu amigo Djalma, né, que nos ajudou aqui, meu amigo Arthur, que está ali nas câmeras. E vou deixar as considerações finais para o professor. E você vai até o próximo episódio, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer gravar. Acho que foi esse é o segundo participação no estúdio de rádio. Que arrasou, foi bem gostosinho também. Menino. Debater sobre isso. Espero que todo mundo possa assistir. Estou à disposição nas redes sociais. É só procurar Luiz Brauna, que vocês localizam. E também estou aqui na instituição, aberto às oportunidades que vocês quiserem participar também. Então, só tenho a agradecer mesmo pelo convite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Até a próxima.